Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. E boa tarde, Gabriela Echenique, que está lá em Brasília. Ela tem informações, Vera, sobre recentes declarações do presidente Bolsonaro. Gabriela. Pois é, Sardenberg, e durante um evento em Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada, e voltou a criticar as medidas restritivas. E apesar de defender o que ele chama de autonomia do médico, o presidente admitiu que quando foi infectado pelo coronavírus, não seguiu a recomendação do médico dele, tomou cloroquina porque, segundo Bolsonaro, a saúde é dele. Vamos ouvir. Eu, quando senti o problema, chamei o meu médico e ele falou, ó, você tá com todos os sintomas. Eu peguei a caixinha de cloroquina e ele falou, vamos esperar um pouquinho mais. Eu falei, ô bicho, você quer voltar pra tropa ou quer que eu tome cloroquina agora? A saúde é minha. Especialistas e a Organização Mundial da Saúde não só não recomendam o uso do medicamento, como alertam para possíveis efeitos colaterais no tratamento da Covid. Bolsonaro voltou a criticar medidas restritivas e chegou a dizer hoje que não há comprovação científica de que o lockdown funcione. Apesar disso, a gente tem muitos exemplos de que, de fato, ele resolve, ou pelo menos resolve na questão do número de casos e de mortes. Né? Cidades brasileiras como Araraquara, em São Paulo, conseguiram reduzir drasticamente o número de casos após medidas mais duras. E países como o Reino Unido, por exemplo, só deixaram lockdown após a melhora nos dados. Mais cedo, com apoiadores, Bolsonaro também voltou a fazer aquelas ameaças ao dizer que o exército não vai para as ruas para mandar o povo ficar em casa. Diz que o povo já foi avisado e que vai agir. Ele tem feito ameaças dizendo que vai editar um decreto que proíba essas medidas restritivas nos estados. Sardenberg. Muito obrigado, Gabi. Vera? A gente ouve tudo isso e aí sobra pra mim, né, Sardenberg? É um show de horrores. É um show de horrores diário a que o brasileiro é submetido. Hoje, na sua coluna na Folha de São Paulo, Bruno Bogossian fala que o presidente pratica política do vandalismo político. É isso que ele está fazendo. A gente está no meio de uma pandemia, gente. O presidente fica todos os dias difundindo informação falsa, difundindo ódio, difundindo ameaças. Isso não nos leva a lugar nenhum. Ele parece que não está sabendo ler a realidade, o Sardenberg, porque foi uma semana muito ruim para o presidente da República. Ela começou já no domingo com a revelação do Estado de São Paulo a respeito do orçamento secreto, enveredou pela semana mais grave, mais crítica para ele na CPI da pandemia, com os depoimentos do seu ex-secretário Fábio Weingarten e dos executivos da Pfizer, e culminou com uma série de retratos mostrados pela pesquisa do Datafolha que são péssimos para ele. Primeiro, a respeito da sua viabilidade eleitoral, que é cada vez menor, perderia para o ex-presidente Lula em primeiro e segundo turno por uma margem que se alargou muito. Segundo, em relação à aprovação do seu governo, nunca foi tão baixa, sua rejeição nunca foi tão alta. E hoje, um novo desdobramento da mesma pesquisa do Datafolha mostrando um apoio maciço à CPI da pandemia que ele tenta desacreditar de todas as maneiras. É um apoio com ceticismo, as pessoas apoiam, mas acham que ela não dará em nada, mas ainda assim, mesmo entre quem considera o seu governo ótimo ou bom, o apoio à CPI é de 67%. No geral da população, um apoio de 82%. Então o presidente parece desconectado da realidade, falando de tratamento precoce a essa altura do campeonato, falando contra medidas restritivas a essa altura do campeonato. A nossa notícia de hoje é que está faltando insumo para fazer as poucas vacinas que nós temos no Brasil. A Coronavac deve parar, o Butantan deve parar de produzir aqui a Coronavac, ou pelo menos reduzir muito o ritmo, porque não estão chegando insumos da China, graças muito à política do próprio presidente, a verborragia, essa verborragia tóxica do presidente da República. Então, ele parece não estar entendendo o que está acontecendo no país.
E também a Fiocruz também só tem insumos até a semana que vem, né? E a Pfizer, que ele agora anuncia um acordo, agora, né? Estamos no mês de maio, anuncia um acordo para compra de mais 100 milhões, já assinou em março um para compra de 100 milhões, que está chegando muito a conta-gotas, porque nós fomos lá para o fim da fila pela decisão do presidente e dos seus ministros de não comprar a vacina quando ela nos foi ofertada. Ela está chegando muito devagar. A gente começa a ver notícias de pessoas vacinadas com Pfizer, mas a quantidade não é o suficiente para suprir a necessidade do Plano Nacional de Imunização. E as pessoas que foram imunizadas com uma dose da Coronavac estão ficando sem a segunda dose, podendo comprometer todo o processo imunizante. Então é muito complicada essa situação, não se ouve até hoje uma palavra do presidente a respeito de vacina, uma palavra construtiva, uma palavra que leve a alguma coisa. Outro assunto, Vera, o Lewandowski vai dar o habeas corpus pro Pazuello? Vai dar. Ontem eu tive essa informação, publiquei, falei aqui à noite. Ele vai conceder, Sardenberg, porque no gabinete do ministro Lewandowski se diz que essa é uma decisão do tipo Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, a totalidade dos casos que entram no Supremo, de pessoas que são investigadas e que vão a algo como uma CPI, é de concessão de habeas corpus para que elas possam permanecer em silêncio, porque diz a Constituição que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E aí eu postei isso, a gente publicou e muitas pessoas nas redes sociais comentando, mas ele não iria como investigado, iria como testemunha. Isso é uma coisa importante para a gente esclarecer. O ex-ministro Eduardo Pazuello já é alvo de um inquérito que corre no próprio Supremo, do qual o relator também é o ministro Ricardo Lewandowski, e que investiga os problemas da pandemia em Manaus, a falta de oxigênio e tudo mais. Então ele já é investigado, ele ainda não foi indiciado, o inquérito ainda está correndo, mas ele já é investigado no âmbito desse inquérito. Então é por conta do inquérito que que o ministro Lewandowski entende que ele sim é investigado, portanto não precisa produzir provas contra si mesmo na CPI. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, enviou um ofício ao ministro Lewandowski dizendo que ele permanecer em silêncio vai prejudicar sobremaneira os trabalhos da CPI. Mas eu não acredito que isso seja suficiente para que Lewandowski mude o seu entendimento de que ele sim tem o direito de permanecer em silêncio. E veja, Sardenberg, é importante que os nossos ouvintes não entendam isso como um apoio do ministro Lewandowski ao governo Pazuello. Até seria estranho isso, dada a origem, dado o histórico de votações do Lewandowski. Não é disso que se trata. É pelo fato de entender que não tem como dar uma decisão em contrário, porque a jurisprudência plena do Supremo é nesse sentido. Em outras questões, o ministro Lewandowski tem sido um dos mais duros em relação ao governo no que se refere à pandemia. Nessa questão de Manaus, em questões de vacinas, na questão do distanciamento social, ele já deu inúmeras decisões contra o governo, no sentido de, sim, considerar que há falhas do governo. Então, no caminho de volta, quando esse inquérito do Supremo for fechado, for concluído, ele pode vir a ser um instrumento importante na CPI. Mas, nesse momento, Pazuello ganhou um habeas corpus e deverá usá-lo para ficar em silêncio nas coisas todas embaraçosas de que for questionado na semana que vem. Mas ele só para concluir, ele é investigado no caso de Manaus. Exato. Então ele poderia ficar em silêncio só no caso de Manaus. Não acredito que ele vá fazer essa restrição, não, Sardenberg. Pelo menos não foi isso que eu ouvi na minha apuração no Supremo ontem. Ele vai conceder na totalidade o que o Pazuello pediu. E o que ele pediu? Para ficar em silêncio e para ser acompanhado por um advogado. Ele deve conceder as duas coisas. Não sei se ele fará essa ressalva. É uma questão importante que você coloca, mas não ouvi isso nas minhas apurações no Supremo. Vera Magalhães. Semana que vem a gente vê isso. Obrigado, Vera. A decisão sai hoje? Você acha que sai hoje? Deve sair hoje, Sardenberg. Tá certo. Obrigado, Vera. Até mais. Obrigada, querido. Obrigada, Cássia. Até semana que vem. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Para você também, Vera. Até mais.